Donald Trump está furioso com Putin. O presidente americano acaba de ameaçar impor tarifas devastadoras sobre todo o petróleo russo após comentários que Putin fez sobre a Ucrânia. "Estou muito irritado e chateado", declarou Trump durante uma entrevista exclusiva à NBC News. E ele foi mais além. Prometeu consequências econômicas severas para a Rússia e seus aliados. E quer saber o motivo? Putin cometeu um erro fatal ao questionar a legitimidade do governo de Zelensky. Trump não gostou nada disso. Agora, tudo indica que a Rússia irá enfrentar um dos momentos mais aterrorizantes desde o início da guerra. Durante a entrevista, Trump, decepcionado, elevou o tom e disse estar completamente indignado com Vladimir Putin. A causa dessa frustração foi, segundo Trump, a tentativa do líder russo de deslegitimar o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Putin sugeriu durante o lançamento ao mar de um novo submarino russo a criação de um governo interino na Ucrânia. Em outras palavras, ele quer tirar Zelensky da jogada e colocar uma administração temporária na Ucrânia, uma jogada que na prática beneficia só a Rússia. Putin sugeriu, durante o lançamento ao mar de um novo submarino russo, a criação de um governo interino na Ucrânia. Em outras palavras, ele quer tirar Zelensky da jogada e colocar uma administração temporária na Ucrânia, uma jogada que na prática beneficia só a Rússia. Se a Rússia e eu não conseguirmos fazer um acordo para parar o derramamento de sangue na Ucrânia, e se eu achar que foi culpa da Rússia, o que pode não ser, mas se eu achar que foi culpa da Rússia, vou impor tarifas secundárias sobre todo o petróleo que sair da Rússia. Estas palavras de Trump não são uma simples ameaça, são um ultimato. O presidente americano está falando sobre tarifas que poderiam variar entre 25% a 50% e que poderiam ser implementadas a qualquer momento. Mas aqui está um ponto importante. Trump não está falando de tarifas convencionais, mas sim tarifas secundárias. Diferente das sanções diretas, estas tarifas não afetam apenas a Rússia. Elas atingem qualquer país que compre petróleo russo. Trump deixou isso bem claro em sua fala, dizendo: qualquer pessoa comprando petróleo da Rússia não poderá vender seus produtos, qualquer produto, não apenas petróleo, nos Estados Unidos. Isso inclui superpotências econômicas como China e Índia, além de países como Turquia e até mesmo o Brasil, que é o maior comprador mundial do diesel russo. Esses países dependem enormemente da exportação de seus produtos para mercados ocidentais. Se forem atingidos com tarifas secundárias, os preços de seus produtos disparariam, algo que nenhum deles pode se dar ao luxo de enfrentar. O resultado? Eles seriam forçados a parar de comprar petróleo russo, colocando uma pressão esmagadora sobre Putin para voltar à mesa de negociações. Nesse ponto, muitos devem estar provavelmente se perguntando o que exatamente Putin disse para provocar esta reação explosiva de Trump. Bem, como dissemos antes em um discurso recente, Putin questionou abertamente a legitimidade do governo ucraniano. Nas palavras dele, as autoridades civis que hoje estão no poder, de acordo com a Constituição, não são legítimas. Afinal, nenhuma eleição foi realizada. O poder real está nas mãos deles, o que significa que não está claro com quem assinar documentos e qual força legal eles têm. Putin foi além, sugerindo que a Ucrânia deveria ter uma administração temporária da ONU para realizar eleições democráticas e trazer ao poder um governo capaz que goze da confiança do povo. Na prática, isso significa a remoção do governo atual de Zelensky, uma condição que Putin sabe muito bem que é inaceitável para a Ucrânia e seus aliados ocidentais. E como você já deve imaginar, esta declaração foi um tapa na cara da diplomacia americana. E eles não demoraram a responder. Um comunicado da Casa Branca veio de forma rápida e incisiva, dizendo: o governo da Ucrânia é definido por sua Constituição e seu povo e é completamente legítimo.
O que é mais curioso nessa história é que o próprio Trump já havia criticado Zelensky anteriormente, chamando-o de ditador sem eleições. But think of it, a modestly successful comedian. President Zelensky talked the United States of America into spending $350 billion to go into a war that basically couldn't be won, that never had to start and never would have started if I was president, not even a chance, and it didn't start for 4 years. He refuses to have elections, is low in the real Ukrainian polls. I mean, how can you be high with every city is being demolished? It's hard to be high. Somebody said, oh no, his polls are good, give me a break. Every city is being demolished. They look like a demolition site, every single one of them. And the only thing he was really good at was playing Joe Biden like a fiddle. He played him like a fiddle. That's an expression we use, Yasser, to say that he's pretty easy. A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. E o repreendendo no Salão Oval em um encontro desastroso que ocorreu há apenas algumas semanas atrás. No entanto, agora parece que Trump vê os comentários de Putin como um ataque direto à sua própria credibilidade como negociador. Enquanto Putin fala em paz, a realidade no terreno conta uma história completamente diferente. Na última semana, a Rússia lançou 1.300 bombas aéreas guiadas, mais de 1.000 drones de ataque, principalmente Shahed de origem iraniana, e 9 mísseis de vários tipos, incluindo balísticos. O ataque russo em Kharkiv, inclusive, tirou a vida de 2 pessoas e feriu cerca de 30 civis inocentes, incluindo tropas se recuperando de ferimentos de guerra em um hospital militar. Além disso, blocos de apartamentos e um centro comercial também foram atingidos. Zelensky afirmou que esses ataques mostram claramente que a Rússia não está interessada em um cessar-fogo real. Segundo ele, lançar ataques nessa escala após negociações de cessar-fogo é um sinal claro para o mundo inteiro de que a Rússia não vai buscar uma paz verdadeira. E então fica a pergunta: seria este o cessar-fogo de Putin? Isso ocorre após semanas de negociações entre americanos, russos e ucranianos que levaram a um cessar-fogo parcial, permitindo a navegação segura no Mar Negro e a suspensão de ataques a infraestruturas energéticas. Contudo, a Rússia estabeleceu condições adicionais para implementar este acordo, exigindo o levantamento de sanções impostas aos seus bancos e exportações, exigências que não foram mencionadas nas declarações originais da Casa Branca sobre o acordo. Quando questionado sobre essas condições russas, Trump admitiu: estamos pensando em todas elas agora. Há 5 ou 6 condições. Estamos analisando todas elas. Enquanto isso, o Kremlin acusava a Ucrânia de não cumprir sua parte, com o porta-voz Dmitry Peskov criticando Zelensky e relembrando acordos anteriores que, segundo ele, não foram implementados na parte da Rússia. Mas o que vemos é que, na prática, este cessar-fogo foi quebrado por Vladimir Putin. Zelensky se pronunciou depois e resumiu bem a situação. A Rússia está prolongando a guerra. Putin constantemente encontra uma razão ou outra para não encerrar a guerra. Ele tem medo de negociações com a Ucrânia. Ele tem medo de negociações comigo pessoalmente. Nossos parceiros devem entender que esses ataques russos visam não apenas nosso povo, mas também todos os esforços internacionais e diplomáticos destinados a acabar com esta guerra. Se você está acompanhando essa guerra de perto, já deve ter percebido que Putin não tem nenhum interesse em interromper agora os combates. A Rússia tem, neste momento, a vantagem tática em diversos setores da linha de frente, com destaque para a fronteira entre Kursk e Sumy. Para Putin, qualquer paralisação na guerra servirá apenas para a Ucrânia formar mais batalhões e encher ainda mais os seus estoques com armas ocidentais. E aqui chegamos num ponto importante. Trump tem muita experiência em negociar,
mas ele começou a perceber que Putin está, na verdade, empurrando com a barriga essas negociações. Afinal, essa estratégia de prolongar as negociações enquanto continua avançando no campo de batalha é ótima para a Rússia. E isso é algo que está claramente irritando Donald Trump. Essa crescente impaciência de Trump com Putin, que estamos vendo agora, poderá marcar uma virada na política externa dos Estados Unidos. Isso representa um possível ponto de inflexão, já que, pela primeira vez, os Estados Unidos, sob a liderança de Trump, ameaçam a Rússia com medidas concretas caso não haja avanço real nas negociações. A dependência da Rússia de drones iranianos é outro ponto de vulnerabilidade que Trump está explorando. Os drones Shahed iranianos têm sido utilizados para atacar impiedosamente a infraestrutura civil ucraniana, causando destruição em massa. That's a so-called kamikaze drone. Trump enviou recentemente uma carta ao Irã com um ultimato claro. Vocês vão ter que tomar uma decisão de um jeito ou de outro. Ou conversamos e resolvemos isso, ou coisas muito ruins vão acontecer ao Irã. Na mesma entrevista à NBC, Trump elevou ainda mais a aposta contra o Irã, declarando: se eles não fizerem um acordo, haverá bombardeios, e serão bombardeios como nunca viram antes. Também mencionou a possibilidade de aplicar sanções econômicas caso o país insista em evitar as negociações. A resposta iraniana veio através do presidente Massoud Pezeshkian, que descartou conversas diretas com os Estados Unidos, embora tenha sinalizado abertura para negociações indiretas, destacando que o verdadeiro obstáculo é a quebra de confiança gerada por promessas descumpridas em anos anteriores. E nesse sentido, Trump não está brincando. Recentemente, os Estados Unidos posicionaram 7 bombardeiros B-2 próximos à fronteira iraniana, enviando uma mensagem clara tanto para o Irã quanto para a Rússia. Ele está disposto a usar força militar se necessário. A mensagem para Putin não poderia ser mais clara. Seus aliados irão cair um por um se a Rússia não voltar à mesa de negociações. Um outro acontecimento importante nessa história ocorreu num lugar onde poucos esperavam. Foi durante um jogo de golfe entre Trump e o presidente da Finlândia, Alexander Stubb. Para você ter uma ideia, a Finlândia tem uma longa e dolorosa história com a Rússia. Durante aquela partida de golfe, Stubb compartilhou detalhes importantíssimos sobre como os russos pensam, como se comportam, como lidam com negociações e vizinhos. Quando Trump perguntou a Stubb se Putin poderia ser confiável, a resposta foi curta e grossa: não. Stubb, cujos avós e pai nasceram em territórios perdidos para a União Soviética, explicou que a guerra atual não é apenas sobre a Ucrânia, é sobre a Europa, os Estados Unidos, a lei internacional e a ordem mundial. As palavras de Stubb sobre isso são alarmantes. Ele disse: se permitirmos que a Rússia faça o que quer fazer, ou seja, interromper a existência de um Estado ucraniano, então não é apenas a Ucrânia que perdeu, é a Europa que perdeu, é o Ocidente que perdeu e também os Estados Unidos que perderam. Você não pode confiar em Putin, você não pode fazer um acordo com Putin. Se a Rússia conseguir o que quer agora, acredite em mim, não vai parar na Ucrânia. Ironicamente, mesmo com as críticas recentes, Trump ainda fez questão de afirmar que mantém um bom relacionamento com Putin. Mais tarde, falando com repórteres no Air Force One, Trump moderou seu tom, dizendo: não acho que ele vai voltar atrás em sua palavra. Estamos falando de Putin. Não acho que ele vai voltar atrás em sua palavra. Eu o conheço há muito tempo. Nós sempre nos demos bem. Trump também acrescentou que sua raiva pode ser passageira, desde que Putin faça a coisa certa. Olha, se você for como a maioria,
já deve ter percebido que as negociações para uma paz na Ucrânia não avançaram nada. E você está certo de pensar assim. Isso só mostra como a relação entre os dois líderes é complexa e cheia de altos e baixos. E nesse momento só consigo lembrar daquela famosa declaração de Trump, onde ele dizia que acabaria com essa guerra em 24 horas. If I were president, and I say this, I will end that war in one day. It'll take 24 hours. I know Zelensky well. I know Putin well. I would get that ended in a period of 24 You can break that deal. 100%. It would be easy. That deal would be easy. Mas, afinal, o que podemos esperar daqui para frente? Bem, uma nova conversa entre Trump e Putin está marcada para esta semana. E dependendo do tom e do conteúdo desse diálogo, poderemos ver o surgimento de uma nova estratégia de Trump para lidar com a guerra na Ucrânia. Se Trump conseguir enxergar em Putin aquilo que muitos líderes mundiais sempre viram e se conscientizar de que o líder russo quer apenas prolongar as negociações para continuar ganhando tempo não apenas por dias, mas por longos meses, poderemos testemunhar uma mudança significativa na abordagem americana. Essa mudança poderia incluir um retorno a uma postura mais ativa na defesa da Ucrânia, com mais apoio militar, diplomático e econômico. Embora Trump tenha prometido durante sua campanha encerrar rapidamente o conflito nos primeiros meses de seu novo mandato, está se tornando cada vez mais claro que esse cronograma apertado é cada vez mais irrealista após 3 anos de combates. O acordo para interromper ataques no Mar Negro, embora apresentado como um passo potencialmente significativo, pode na verdade ser desvantajoso para a Ucrânia. Alguns dos maiores triunfos militares ucranianos ocorreram precisamente no Mar Negro. Eles repetiram ataques bem-sucedidos contra a frota russa e a ponte de Kerch, que liga a Rússia à Crimeia. O afundamento do Moskva, um dos navios de guerra mais importantes da Marinha Russa, impulsionou enormemente o moral ucraniano e permanece como um dos momentos mais significativos da guerra. Da mesma forma, a capacidade da Ucrânia de atacar depósitos de petróleo e outras instalações energéticas em território russo tem causado grandes dores de cabeça para os russos, que há muito depende das receitas de exportação de energia para financiar seu esforço de guerra. Analistas do Instituto para o Estudo da Guerra dizem que os Estados Unidos deveriam amplificar e acelerar, não restringir, essas eficazes abordagens de guerra assimétrica que também impactam as operações de campo de batalha da Rússia e forçam Putin a fazer escolhas difíceis sobre a alocação de recursos. Tudo indica que o próximo telefonema entre Trump e Putin, programado para esta semana, pode determinar o futuro do conflito. Putin enfrenta agora uma escolha devastadora: negociar de boa fé e buscar um acordo de paz genuíno, ou enfrentar tarifas secundárias devastadoras que isolariam completamente a economia russa, além de ver seus principais aliados, como o Irã, enfrentarem consequências militares diretas. O mundo aguarda enquanto o relógio avança. Pela primeira vez desde o início da invasão, Putin está verdadeiramente encurralado e Trump deixou claro que sua paciência está acabando com uma mensagem inequívoca: se ele estiver me enrolando, irá se arrepender. Se gostou dessa análise, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal para ficar sabendo sempre que publicamos algo novo por aqui. Até a próxima!